Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2026, terça-feira, são aproximadamente 11h54 da noite. Começando rapidamente pelo calendário econômico, tivemos aí um evento mais cedo, saiu para nós o índice de confiança do consumidor referente ao mês de fevereiro, resultado acima aí para esse pessoal da previsão de 87,5 aproximadamente, e agora às 11 da noite estamos tendo o discurso de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ainda não tive acesso à íntegra do discurso, mas amanhã provavelmente nós traremos aí as atualizações, tudo que foi, né, discutido nesta reunião acontecendo lá na Casa Branca. E evidentemente a gente torce, né, para que venham boas notícias, né, pessoal, diante de um cenário bastante desafiador, né, que tem trazido aí, inclusive, bastante ruído aos mercados, né, de renda variável. Tivemos um respiro aqui, pessoal, nas três principais bolsas, todas performaram no positivo. S&P subiu 0,77, Dow Jones 0,76 e Nasdaq um pouco mais de 1%. Pessoal, vindo para o Bitcoin, no diário tivemos uma queda de 0,92 e no contrário aí às três principais bolsas. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, 65.888 dólares. Então vamos ver o que aconteceu após a análise de ontem, quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, recapitulando, nós tínhamos aí um cenário bastante desafiador para os compradores, porém sabíamos que a região entre os 63 mil e os 60 mil tínhamos um potencial conflito de interesses gigantesco, em virtude, né, pessoal, da acumulação de lotes que estavam presentes para nós no livro de ofertas, e também a questão de que era a região de abertura e fechamento desses dois titãs, esses dois candlesticks, ambos no dia 5 de fevereiro, posteriormente no dia 6, e também tínhamos aqui a região de mínima, esse candlestick com padrão de força compradora. Então sabíamos que o embate seria bastante interessante em virtude, né, dessas evidências que estavam plotadas no gráfico para nós, tá? Então tínhamos aí um acompanhamento importante aqui, né, pessoal, na região entre os 63 e 62,5, como foi passado na análise de ontem. Então, perceptível aqui, pessoal, como os compradores trataram de recusar nesse primeiro momento a movimentação do preço aí de forma descendente, buscando a região de 60, e tivemos aí, né, uma retração ao longo do dia de hoje. Então, mais uma vez, enaltecendo a análise aqui no canal, a gente menciona essa região. Sabíamos do potencial conflito de interesses e era imprescindível que você acompanhasse, justamente porque poderia haver essa retração por parte dos compradores, tá, pessoal? A gente está tratando aqui da abertura e fechamento desses dois candlesticks muito importantes formados aí no diário no início do mês. Então, pessoal, a gente percebe de fato os compradores tentando aí uma reação, principalmente agora à noite. Não sei se tem alguma correlação com o discurso de Donald Trump, né, se foi vazado aí algumas possibilidades ao que tange mais positivismo aqui para o mercado. Ainda não tive acesso às declarações, né, de qualquer forma, por coincidência, agora já no final da noite tivemos, né, bastante volume comprador adentrando aqui no mercado, que é um ótimo sinal em virtude de que nós todos esperamos aí uma reação saudável, né, no preço, até porque a gente já caiu aí, né, pessoal, basicamente da região do topo histórico até o presente momento,
quase 100% de queda, né? A região aí dos 126 mil aos 60 mil, até um pouco mais, então nada mais justo de que haveria necessidade de um respiro aqui no preço do Bitcoin. Mas isso não é via de regra, a gente obviamente vai fazendo aqui o nosso trabalho diariamente e a gente torce para que mais evidências positivas possam aparecer ao longo da semana. Então, pessoal, o primeiro ponto aqui que a gente precisa observar e que é bastante relevante foi a apresentação desse candlestick aqui para nós no tempo gráfico de 4 horas. A gente tem um candlestick com um padrão de força formado aqui na região de início no 62,5, 62.400, bem exato aqui, mas bem próximo aí, né, do que foi colocado para vocês de atenção. Esses caras aqui, ao que parece, estão induzindo aí, né, uma movimentação em blocos, tá? Primeiro ponto aqui é a gente já utilizar uma referência de suporte diagonal. A gente vai fazer a marcação neste momento, dando início a esse fundo formado aqui na região dos 60 mil, na proximidade. Então agora a gente tem uma nova referência, um novo suporte diagonal para utilizarmos aqui nas análises, tá? Devido ao que foi apresentado aqui por esses caras. Então, nada mais justo do que a gente fortalecer essa intenção, tá? Acho que outro ponto importante, pessoal, a gente não sabe qual que é a amplitude dessa reação, se de fato teremos aí dias melhores. A gente pode colocar também uma resistência diagonal partindo aqui do topo histórico, fazendo alusão à descendência aqui desses topos, tá? Futuramente vai ser uma zona de patrulha, vai ter que acompanhar, evidentemente, caso o preço tenha a intenção de aproximação. Vamos manter essa resistência diagonal. E o que a gente percebe aqui, pessoal, de potencial cenário? Quando a gente vem para 4 horas novamente, a gente percebe os compradores tentando confirmar o rompimento aqui, pessoal, da média de 20 períodos, tá? Isso no tempo gráfico de 4 horas. Teoricamente, pessoal, o próximo candlestick à 1 da manhã, vindo também com volume comprador fechando acima, pode caracterizar rompimento, tá? A gente costuma utilizar como gatilho sempre, né, 2 candlesticks fechando acima de determinado nível ou média, né, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força, justamente para confirmar rompimento, né, essa possibilidade aí de ascensão. Então a gente tem um primeiro candlestick, né, com preço acima da média, já tem característica de força e volume comprador, tá, pessoal? Ou seja, a gente precisaria de mais um candlestick para confirmar, porque aí sim teremos um potencial de buscarmos, quem sabe, a média de 20 períodos no diário, tá? A gente tem potencial aí para, quem sabe, buscarmos a região dos 69 mil. Lembrando que temos uma estrutura de topos descendentes, pessoal. Então pode ser que nesse meio do caminho, aí na proximidade aí, quem sabe, dos 67, né, aconteçam eventuais retrações, os vendedores tentando a manutenção da estrutura. Então podem ter aí algumas pegadinhas no meio do caminho. Não, dificilmente o preço irá direto, mas é algo que talvez, né,
para essa semana, até o final de semana, seja bastante plausível, considerando aí o rompimento da média com confirmação. Então, muito atento a esses detalhes, pessoal, porque essas evidências que estão sendo colocadas para nós aqui são muito importantes, tá? Vai de a marcação desse novo suporte diagonal em virtude do que foi apresentado aqui de formação de candlestick, tá? Isso aqui para nós no tempo gráfico de 4 horas. Temos aí uma tentativa de rompimento. O próximo candlestick será fundamental o acompanhamento. Fechando acima, pessoal, volume comprador, a gente tem esse potencial de reação por parte dos compradores. A gente pode colocar de primeiro momento a proximidade aí dos 67, mais ou menos 67,200. E aí, né, havendo uma retração, pode ser que haja um embate. Como eu mencionei, ainda permanece uma estrutura de topos descendentes, então os vendedores provavelmente tentarão a manutenção dessa estrutura. E aí, quem sabe posteriormente, nos próximos dias, a gente consegue alcançar a região da média de 20 períodos aqui no diário, proximidade dos 69. Num cenário, pessoal, magnífico, é, enfim, seria totalmente abençoado, a gente pode imaginar a proximidade ali dos 72 novamente, a nossa resistência horizontal. É óbvio que haverá necessidade, né, de confirmação de rompimento aqui no diário, porém, dependendo aí da amplitude do volume que adentrar no mercado, em virtude, né, de fatores externos, inclusive, né, pode ser que a gente tenha um ganho de velocidade e não me espanta se a gente conseguir chegar novamente nessa região. Então, todo cuidado é pouco para quem está pensando em vender, talvez não seja um momento ideal. É óbvio, pessoal, que pode ter uma reviravolta sim, né? Pode ter a recusa de preço aqui nessa média. Acho mais difícil, em virtude do que está sendo apresentado para nós aí nas últimas horas. Então, vem para tentar a confirmação, mas eu não posso cravar que seja, né, uma reversão de tendência ou início. Ainda é muito cedo para a gente cravar isso, né? Por exemplo, considerando aí que o Bitcoin poderá buscar, quem sabe, né, a região dos 81, até mesmo aqui os 85. Ainda é muito cedo, mas vai se desenhando algo mais glorioso diante, né, dos últimos dias, das últimas semanas, tá? Já é alguma coisa, um excelente dia, mesmo que no diário a gente tenha fechado quase 1% negativo, né? Vem se desenhando algo interessante para nós aí que estamos torcendo pela retomada do preço. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico é isso, as atualizações foram feitas. De olho aí, pessoal, nos níveis que foram passados, esse é o cenário que a gente tem. Todo cuidado é pouco. Vamos torcer para que se concretize aí a nossa análise, que tenhamos uma excelente semana. Quem sabe, de fato, a retomada do preço aqui no Bitcoin. Lembrando, né, pessoal, trabalho de formiguinha, vamos fazendo diariamente aqui as análises. Obviamente, né, essas evidências serão colocadas para nós e a gente vai trazer para vocês aqui em primeira mão. Beleza? Vamos ver o livro aqui rapidamente, se a gente enxerga alguma coisa diferente. Aqui pelo lado dos vendedores, pessoal, um livro bem pulverizado, pessoal, e isso facilita bastante a vida dos compradores, porque a gente não tem dinheiro em demasia posicionados. Então, para um institucional mover preço aqui, facilita, em virtude, né, da pouca quantidade de dinheiro acumulada nestes níveis aqui acima aí do preço a mercado. A gente vai ter um pouquinho mais de acumulação só na região de 70 mil dólares, tá? São quase 9 milhões e meio de dólares posicionados, região de 70, pessoal. Olha só, a gente está inclusive acima aqui da média de 20 períodos no diário, ou seja,
né? Seria a quebra dessa estrutura de topos descendentes e uma tentativa de rompimento da média. Então, fica bastante interessante essa possibilidade da busca aqui da região dos 70 em virtude de um livro vazio. Lembrando que tem os ETFs, tem bastante dinheiro posicionados lá. Infelizmente, nós não temos acesso ao livro, mas seguindo aqui o livro da Binance, né, a maior corretora global, né, onde apresenta o maior volume de negociação, já é alguma coisa, é algo que a gente pode utilizar para nos auxiliar aqui na leitura. E pelo lado dos compradores, um livro também bem pulverizado, pessoal. A acumulação se mantém aí na região dos 62 mil, a região dos 60 mil. Bastante dinheiro aqui, né, pessoal? Só na região de 60 mil a gente tem 40 milhões e meio de dólares posicionados, ou seja, a gente menciona em análises anteriores que toda essa região estava conflitada pelos compradores e justamente, né, veio buscar a cabeça da região, fazendo a reação no dia de hoje. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Tá bastante claro aí as possibilidades, o cenário. Vamos ver se de fato a gente consegue esses gatilhos, essas condições, né? Temos um, uma tarefa a ser cumprida, né, pessoal? Nesse primeiro momento, concretizar o rompimento dessa média. Vamos aguardar, segundo o candlestick, e ver se de fato a gente terá o preço fechando acima para que a gente consiga, quem sabe, buscar ali a região, primeiramente dos 67, posteriormente a região ali dos 69, 70 mil. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço aí novamente sua presença aqui comigo. E se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.